E nesse vídeo de hoje eu vou ensinar você, eu vou te explicar o que é método de ovulação Billings. Bora lá? O método de ovulação Billings é um sistema incomparável de planejamento natural da família, que proporciona às mulheres um indicador simples da sua fertilidade, um sinal que elas próprias podem reconhecer. O que é MOB? O que é método de ovulação Billings? Em algum momento você já escutou isso e é por isso que você chegou aqui, né? Primeiro eu já quero saber como você conheceu o método. Conta pra mim aqui nos comentários o que aconteceu, de que forma, quem apresentou você esse método, ou você escutou falar MOB em alguma rede social. Fala pra mim aqui, eu quero saber de você. Então seja muito bem-vinda, é uma alegria estar aqui nesse dia, nesse momento, e eu vou gravar uma sequência de aulas aqui para te explicar o que é método de ovulação Billings. Você vai se adentrar nesse mundo junto comigo. E nesse primeiro momento, eu quero contar para você um pouquinho sobre o que é o método de ovulação Billings. Assim como essa leitura do livro, né, o livro atual do método de ovulação Billings, esse livro que foi publicado agora recentemente, neste ano mesmo. Então ele já inicia, né, aqui a sua leitura, trazendo para nós o que é o método. Então o método ele é sim um sistema, uma forma que pode fazer parte aí do controle natural da família. Né? Então o método ele permite que a mulher reconheça os seus padrões de fertilidade e de infertilidade. Né? Então, assim como outros métodos, como tabelinha, temperatura, cada um tem sua eficácia e aqui o método tem a sua eficácia também. Então, o MOB é a sigla de método de ovulação Billings, é o método de reconhecimento da fertilidade feminina. Você pode usar este método sendo um auxiliador magnífico de diagnóstico. Então, o gráfico de anotação pode ser, sim, uma ferramenta de diagnóstico para nós mulheres, porque ele traz aí, então, como estão os nossos níveis hormonais, como está acontecendo o nosso ciclo menstrual. Então, o que você precisa saber é que você não usa método de ovulação Billings apenas para ter uma gestação ou para não ter uma gestação. O primeiro momento, você vai conhecer o método de ovulação Billings para reconhecimento da fertilidade, para monitoramento da sua saúde fértil. É com esse o primeiro objetivo. E a partir desse pensamento, nós conseguimos ensinar uma adolescente, antes mesmo da sua vida sexual começar, uma adolescente a reconhecer os primeiros sinais da sua fertilidade e vai lá até a mulher que já tá chegando na pré-menopausa, até chegar na menopausa, ela consegue usar o MOB. Muito interessante, né? A gente escuta por muitos anos, nós escutamos por muitos anos que a única forma de monitoramento do ciclo, de controle do ciclo menstrual, é a pílula contraceptiva, é o DIU, é implante, é injeção. Mas aqui nesse vídeo eu já quero tirar um pouquinho desse mito. Por que não? Esses contraceptivos, eles têm os seus objetivos, é a contracepção. E o método de ovulação Billings, ele traz a nós, ele traz a você que está querendo entrar neste mundo, essa liberdade de fazer o monitoramento da sua saúde de uma forma 100% natural, sem nenhum dispositivo, nenhuma droga. Então, você precisa apenas aí prestar atenção nos sinais que o seu corpo dá para que você possa usar o método de ovulação Billings. Então ele é um método simples, de baixo custo e que você pode sim utilizar este método para ter uma gestação ou para não ter uma gestação. Eu acompanho algumas mulheres que acabam falando assim: decidi que agora eu quero engravidar. E aí então eu vou parar de fazer minhas anotações do método. Não, você não deve parar de fazer as anotações do método. Muito pelo contrário, se você tem o desejo de engravidar, você vai usar do gráfico de anotação como uma ferramenta para ter relações nos dias de maior fertilidade e, consequentemente, se não consegue engravidar por algum motivo, você vai conseguir, avaliando os seus gráficos de anotação, você vai conseguir identificar aonde pode ser o problema. Junto com a sua instrutora, relatando para o seu médico
como por exemplo, não tô tendo ovulação no meio do ciclo, a minha ovulação tá acontecendo bem próximo da menstruação. Ou, por exemplo, a minha fase lútea está tendo uma duração ali de 8 dias, já é um indicativo de uma baixa hormonal e que o médico pode ajudar aí nesse processo. Já acompanhei muitas usuárias de que tinha lá algumas alterações hormonais, não conseguia engravidar. O método de ovulação Billings chegou na vida dessas mulheres, ela aplicou o método e a partir dessa aplicação do método, ela conseguiu identificar o que estava faltando ali de vitaminas, de hormônios, ela conseguiu suplementar isto e conseguiu engravidar logo em seguida. Então o método ele não serve apenas para ter uma gestação ou não ter uma gestação, como as pílulas contraceptivas hoje você usa porque você não quer engravidar, Então não é simplesmente assim. Não é só com esse objetivo. Então, o primeiro momento, quando nós falamos de método de ovulação Billings, você precisa saber que ele é para você. Não importa em qual momento da sua vida que você está, qual é o momento da sua vida fértil que você está. Conta pra mim aqui no vídeo abaixo qual momento você tá. E quando eu pergunto isso, é sobre o quê? Você tem SOP? Tem endometriose? Adenomose? O que você tem? É ciclo irregular? Você está largando a pílula agora? Está na amamentação? Em qual momento da sua vida fértil você se encontra? Comenta embaixo aqui pra mim. Não importa em qual desses momentos que você esteja, o método de ovulação Billings, ele é uma ferramenta para você e para sua família, sim. Então é um método baseado na ovulação da mulher, então você vai conseguir identificar o seu dia ápice, que é o dia mais próximo da sua ovulação. Pensando lá, vamos trazer aqui para nossa régua, você vai conseguir avaliar a partir do método o seu período de menstruação, o tempo de infertilidade, o tempo de fertilidade e infertilidade novamente. Dentro desse universo aqui, você vai entender que cada fase do seu ciclo menstrual tem uma característica diferente. E avaliando cada uma dessas características em cada momento, você vai conseguir saber se o dia que você está tendo relação pode resultar numa gestação ou não. Deu para entender um pouquinho mais sobre o que é o método de ovulação Billings? Vamos então retomar um pouco sobre a história do método, você que gosta mais de escutar como isso surgiu, eu vou contar um pouquinho para vocês então. Então, o método de ovulação Billings iniciou o seu desenvolvimento lá em 1950 com John Billings e a sua esposa Evelyn Billings, a pedido de um frei. E a parte mais linda dessa história é que ele falou para esse frei que ele dedicaria apenas 6 meses da sua vida. E foi aí então que ele dedicou o resto da sua vida a estudar o método de ovulação Billings. Lá no início foi-se iniciado os estudos através do método do ritmo que já existia, método de temperatura, e ali foi se aprimorando com um grupo de mulheres, os relatos que essas mulheres foram dando de que em alguns momentos do ciclo elas viam um tipo de muco, em outros momentos elas viam outros tipos de sensações, e a partir daí, dessas observações que foi se desenvolvendo, depois de iniciar os estudos baseados na temperatura, método do ritmo, depois de observar essas diferenças de sensações e de muco que esse grupo de mulheres relatavam, veio então Eric Odeblad e James Brown com os seus estudos da fisiologia do ciclo, do muco cervical e também dos hormônios hipofisários e ovariano, que veio aprimorando o método e que nos traz hoje, aqui esse desenho maravilhoso dos hormônios hipofisários, hormônios ovarianos, alguns estudos sobre o muco cervical, as criptas de muco cervical de Odeblad. Então, o método de ovulação Billings, depois desses anos, ele foi comprovado a sua eficácia cientificamente em 98%. Olha só que legal. Então sim, você consegue usar o método de ovulação Billings tendo uma alta eficácia. Você não precisa usar junto com ele camisinha, coito interrompido, medição de temperatura, tocar em muco cervical, nada disso é necessário. O método de ovulação Billings, ele é eficaz por si só. E aí, conta pra mim, você gostou de conhecer um pouquinho mais sobre o que é o método? Te espero no próximo vídeo.